Que é o seguinte, essa reportagem do Fernando Martins vai trazer alguns números sobre esse levantamento, essa pesquisa do IPEA, que mostra a segmentação ali dessa geração neném, aqueles que estão buscando emprego, traz algumas particularidades sobre esse universo, e o Brasil lidera o ranking dos neném aqui na América do Sul. O grande lance a respeito dessa turma é que eles vêm crescendo e isso preocupa. Por quê, Caio? Bom, meio preconceituoso eu ficar aqui como expert, né, dessa demografia social de nem, né, as pessoas que nem estudam nem trabalham, mas assim, vendo aqui os tweets, né, do ouvinte, é importante também separar um pouquinho, tem a geração Nutella, né, a geração mimimi, muito associada aos millennials, da geração nem, que é uma coisa muito mais complexa, né, porque na maioria das vezes isso daí são circunstâncias um pouco alheias à vontade do indivíduo, né? Você sabe que essa história começou, Aros, na Inglaterra, e a sigla deles para isso é NEET, né? Que é Not in Education, Employment or Training, né? Então, tradução livre. É mais legal, né? É mais completa deles, porque assim, não tá na educação, não tá empregado e não tá em treinamento. Isso é muito importante, porque fala de qualificação profissional. Sim. Você pode, muitas vezes, bom, eu não tô na escola, não tô na faculdade, mas eu tô fazendo um curso técnico, eu tô fazendo algo desse tipo, né? Então, estágio, curso preparatório, por aí vai. Eu puxei alguns números também do IBGE, né? E nos números do IBGE, a situação é mais grave ainda. Quando você vai para a população jovem de 16 a 29 anos, aumentar um pouquinho o espectro da juventude, vamos dizer assim, a gente chega a bater 26% das pessoas sem estudar e sem trabalhar. É um contingente aí de 11 milhões e 600 mil pessoas, né? Você falou um dado que é o mais importante de todos. É um demográfico que tem crescido, né? Então, só para pegar aqui, olha só, durante a crise econômica, né? Então, o pico da crise, com os cortes de vaga no Pronatec, corte de bolsa do ProUni, corte de financiamento do FIES e tal, de 2014 para 2016, você tem um contingente aí de 1 milhão e 400 mil jovens que viraram nem. Isso é uma massa gigantesca, né? E isso nos levou aí à liderança dessa estatística na América Latina, que tem cerca de 20 ou 21% dos jovens nessa situação. Agora, a minha preocupação, retomando a minha fala do comecinho do programa, não é com o nem, é com o nem. Nem estuda, nem trabalha, nem quer saber de nada disso. Isso é desesperador. E aí tem um pouquinho... Aí existe essa junção da geração neném com a geração Nutella, ou geração mimimi e tal. Porque é uma geração desiludida, sem perspectiva, que perdeu a capacidade de sonhar e não está interessada em se melhorar enquanto ser humano, né? Então, são duas coisas distintas. Tem a geração neném, que aí, vamos dizer assim... tem uma série de externalidades e circunstâncias que influenciam ela, e tem o aspecto comportamental. A gente já falou muito dessa cultura de vitimização, hipersensibilidade, que de certa forma está despreparando as pessoas para a dureza da realidade da vida como ela é, para citar Nelson Rodrigues. Tem um aspecto da pesquisa que eu acho interessante e que diz muito também sobre uma fatia significativa da nossa população, que é o seguinte: o neném acaba nos levando a essa ideia de improdutividade. O cara não faz nada da vida. E aí, esquecendo do ócio criativo, né? Mas aí tem um lance aqui que é o seguinte: 31% deles... dos pesquisados indicam estar procurando trabalho. E mais da metade, 60 e tantos por cento, falam que tem a ocupação com cuidado doméstico e familiar. E aí a porção ela é maior entre as mulheres. Então, o que você coloca ali como uma fatia que não faz nada é uma fatia menor no sentido de ausência de perspectiva, é uma porção menor dentro desse todo. Mas aí entra um dado dos responsáveis pelo estudo, que está nessa reportagem do Fernando Martins, que está no YouTube da Jovem Pan, lá no Jovem Pan News você poderá assistir, que é a percepção da importância do desenvolvimento de políticas que consigam trazer justamente isso que você estava dizendo, a perspectiva. Ou seja, talvez seja necessário repensar alguns modelos, desde modelos educacionais, o que quer que seja,
para que se traga de novo a perspectiva e indique o caminho. O que fazer e quais são as alternativas, desde trazer aquilo que hoje é algo fora do modelo tradicional, ou daquele que se convenciona como tradicional, para algo dentro da realidade, para incorporar essa massa. Eu concordo, né? E acrescento uma coisa. Eu concordo quando o Caio disse que a gente está muito despreparado para a dureza da vida, mas eu acho também que a gente tem que pensar que dá para ser sensível e encarar a dureza da vida fazendo textão do mesmo jeito. Acho que também é uma questão de disposição para a vida, e eu acho que a gente precisa entender melhor como as redes sociais têm afetado no nosso cotidiano. O que me chama a atenção nisso que você estava falando, Aros, é que assim, a gente passou a se preocupar com coisas que a gente não se preocupava antes. Estabilidade emocional, por exemplo. A busca pela felicidade. Isso não significa que a gente tem que ficar prostrado esperando as coisas virem. Mas a gente está num mundo que está passando por uma transformação tecnológica muito grande. E mesmo o emprego formal já não é um emprego formal de 20 anos atrás. Nem todo mundo tem a obrigação de fazer medicina, direito ou engenharia. Existem novas profissões surgindo. Existem profissões morrendo. Olá, jornalismo. Mentira, tá amarrado, bati aqui na madeira 3 vezes. Mas o que eu quero dizer é que hoje em dia há uma possibilidade tão maior de fazer algo que te deixe feliz e que não seja obrigatório porque seus pais querem que você faça isso ou aquilo, que o excesso de liberdade também confunde. Mas também tem uma mudança comportamental no sentido de, assim, do andar da vida, né? Eu acho que antes as pessoas se casavam mais cedo, saíam de casa porque aí estavam constituindo família. Se isso era melhor, se isso era pior, eu não sei. Começavam carreiras hoje, mais cedo. Exato, não existe mais isso, né? Essa obrigatoriedade de... Quer dizer, existe uma pressão social, ainda se discute muito isso, mas ainda muito mais leve, né? O cara, ele não tá se sentindo mal porque aos 28 ele ainda não casou, e eu aqui posso dizer, a minha mãe me teve com 21 anos. Então, assim, uma pessoa que com 20 anos se casou e saiu de casa e começou a ter ali a sua vida no seu novo núcleo familiar, quer dizer, essa obrigatoriedade hoje, essa coisa, né, de vai se casar, saia de casa, né? Muitas mulheres antes esperavam casar exatamente para sair de casa. Estavam loucas para casar, para sair de casa, na real. E hoje não existe mais isso. Com 20 anos hoje você tá escolhendo entre a catuaba e o litrão na balada, né? Então, acho que também tem essa mudança de comportamento e isso é um conforto. É uma rede de segurança que a pessoa pode usar para o bem, né? Para se arriscar, por exemplo, para empreender, porque sabe que ali tem essa rede de segurança para pagar suas contas, né? Os seus boletos. Ajuda. Mas também é ali uma zona de conforto que pode ser perigosa para que essa pessoa realmente ande, né? Tipo, sai de casa, vai! Eu me pergunto até se a cultura do hedonismo ou até da ditadura da felicidade, né? O pessoal tira sarro de mim aqui, porque eu não tenho Instagram, né? Uma indústria da tristeza esse negócio, né? Você tem aí recortes... Mark Zuckerberg não tá triste. Garanto pra você. Esse é o que tá mais feliz com o Instagram. Você tem aí recortes da realidade, recortes arranjados da realidade, né? Mostrados aí como se de fato verdade fossem, né? Então, eu fico imaginando se essa ditadura da felicidade, ela não influencia de forma muito negativa, porque quando eu falo da dureza da realidade, é você escolher a sua carreira, né? Por exemplo, acadêmica, e você vai lá na faculdade e você descobre que, é um porre, né? 90% daquilo lá não é o que você está esperando, e isso vale para o trabalho também. E aí, na ânsia de você, quero achar o que realmente me faça feliz e não sei o que e tal, você fica esperando e enfim, as coisas... Perde o bonde, né? Perde o bonde. Às vezes não, é assim, relativo. Então, pra gente fechar o papo, agora sim, o Fernando Martins com os dados todos dessa pesquisa do IPEA. Diga lá, Fernando. Levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revela que 23% dos jovens brasileiros não trabalham e nem estudam. Essa população, conhecida como jovens nem-nem, é composta, na maioria dos casos, por mulheres de baixa renda. Isso é o que evidencia o estudo Millennials na América e no Caribe, Trabalhar ou Estudar, divulgado nesta segunda-feira em Brasília. O estudo mostra que o Brasil tem um dos maiores percentuais de jovens nessa situação entre 9 países da América Latina e Caribe. Casos semelhantes de países como o México, com 25%, e El Salvador, com 24%. Do outro lado, em melhor situação, está o Chile, com 14% de jovens na geração nem-nem.
A pesquisa revela que as razões para esse cenário são problemas com habilidades cognitivas e socioemocionais, falta de políticas públicas, obrigações familiares com parentes e filhos, entre outros. O educador Eduardo Baeza endossa o que aponta o estudo. Para o especialista, hoje há desconexão com a realidade da escola e a realidade de mundo. É fato também que você tem uma geração muito mais sensível a algumas situações que denotam ou demandam, melhor dizendo, uma pressão social e de emprego e de estudo que nós temos hoje. Então tudo isso contribui para que você tenha essa geração que não está tão voltada, vamos dizer assim, para a inserção nesse modelo de mercado e de pressões que demandam no contexto que estamos vivendo. Ainda assim, o estudo mostra que, embora o termo neném possa induzir a ideia de que os jovens são ociosos e improdutivos, 31% deles estão procurando trabalho, principalmente os homens. Além disso, mais da metade, 64%, dedicam-se a trabalhos de cuidado doméstico e familiar, principalmente as mulheres. Para os pesquisadores do IPEA, para melhorar esse panorama é necessário fortalecer os sistemas de orientação e informação sobre o trabalho e dar continuidade a políticas destinadas a reduzir as limitações à formação de jovens.